Bom, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento humano. A primeira parte, na verdade, do desenvolvimento humano, onde a gente vai falar sobre os tecidos humanos, ok? Bom, primeiro a gente fala um pouco sobre como os seres humanos se desenvolvem. No nosso desenvolvimento, a partir do nascimento, os seres humanos eles vão ter diferentes fases de vida. E a primeira delas a gente chama de infância. Essa fase compreende o período desde o nascimento até os 12 anos aí aproximadamente. Um adendo só antes de eu continuar a minha explicação. Essas fases da vida, elas são designadas de idade até 12 anos, até 21, até 60, mas isso é uma estimativa, não quer dizer que todos os seres humanos obedeçam exatamente a esse padrão de idade aqui. Isso é mais ou menos uma média. Continuando. A infância seria uma fase que vai desde o nascimento até aproximadamente os 12 anos de idade, e seria a fase onde a criança tem uma certa dependência dos pais e ela começa a aprender as funções básicas, como andar, como segurar os talheres, ou então começa a desenvolver coordenação, a ler, aprende a escrever. É a época onde a criança ela precisa aprender sobre os limites, sobre obediência, respeito, tudo isso. Beleza? Que a gente vê que, às vezes, muitas crianças que têm a educação falha na infância acabam desenvolvendo problemas pro resto da vida, problemas comportamentais. Acredito que não seja o caso de ninguém que está da nossa turma, né? A partir dos 12 anos, a gente inicia uma fase chamada de adolescência. E essa fase é marcada pelo início da puberdade, ok? Nas meninas, essa fase é marcada pela primeira menstruação, e nos homens é marcado pela produção dos espermatozoides. E aí você tem, né, a puberdade acontecendo em idades diferentes em cada um dos sexos. E como está escrito aqui, esse momento o corpo vai sofrer diversas modificações morfológicas. O que significa isso? Modificações na estrutura do corpo, como o aparecimento de pelos, ou, por exemplo, o aumento da musculatura, alteração da voz, e também modificações fisiológicas, como o aumento da produção de hormônios sexuais, ok? Só que nas meninas e nos meninos a gente tem grandes diferenças. Geralmente nos meninos a voz ela vai se modificar, vai ficar uma voz mais grossa. A musculatura tende a crescer mais. Os meninos tendem a ter um período que a gente chama, isso é para os dois sexos, na verdade. Tendem a ter um período que a gente chama de estirão, que é quando você tem um crescimento corporal muito rápido, beleza? Tanto nos meninos quanto nas meninas você tem o aparecimento de pelos na região da axila, na região do pubis e tudo mais. Essa fase segue até no máximo aí uns 21 anos. É mais ou menos a média onde a adolescência acaba, onde essas alterações param de acontecer e as modificações se estabilizam. E aí inicia-se a fase adulta. Na fase adulta, essa terceira aqui de baixo, ela vai ser marcada pelo ganho de grandes responsabilidades, como trabalho, em muitos casos, família, filhos, morar sozinho e tudo mais. E por último, nós temos a fase que compreende o período após os 60 anos, seria a terceira idade. Nessa fase, na terceira idade, você começa a ter outras modificações no corpo, só que essas não mais para o crescimento, muito pelo contrário, são modificações devido ao grande desgaste que a pele já sofreu, e a pele acaba ficando enrugada, um pouco mais ressecada, acabam aparecendo manchas na pele, entenderam? Geralmente você começa a ter problemas de articulação, problemas nos ossos, problemas cardiovasculares, respiratórios, na visão, entre outras coisas. Tudo isso gerado pelo desgaste, pelo tempo em que seu corpo utilizou aqueles órgãos, beleza? E eles são naturais. O melhor que a gente pode fazer, de repente, para amenizar esses problemas da terceira idade é, durante a adolescência e a fase adulta, ter hábitos alimentares mais saudáveis, praticar exercícios, ir ao médico constantemente para fazer esses exames de rotina e tudo mais. Bom, e o que acontece? Lembra que a gente falou na aula passada sobre a fecundação, e essa fecundação gera um zigoto, o zigoto começa a ter várias divisões celulares até que ele origina o blastocisto. Aquela estrutura do blastocisto, ele tem tipos celulares ali que são iguais. E esses tipos celulares iguais, eles vão originar todos os tecidos do corpo. Só que todos os tecidos do corpo possuem células iguais?
Não. Cada tecido possui células de formas e com funções diferentes. Então, em que momento essas células começam a se diferenciar? Exatamente no momento após a anidação, após a implantação no endométrio. Essas células do blastocisto começam a sofrer um processo de diferenciação celular. Elas começam a adquirir características diferentes e essas células acabam se dividindo e formando os primeiros tecidos do embrião. A gente chama essas células de células-tronco, porque elas são as células com a capacidade de diferenciação celular. E elas são as únicas células do corpo que possuem essa capacidade, beleza? Seguindo. E a gente começa agora falando sobre os tecidos humanos. Eles são todos originados das células-troncos, que estão presentes lá no blastocisto. E o que significa um tecido? O que é um tecido humano? Os tecidos vão ser conjuntos de células que possuem a mesma função e a mesma forma. Então, cada tecido vai ser constituído por células com a mesma função e com a mesma forma, ok? E os tecidos que a gente vai estudar são tecido epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. Hoje nós vamos estudar o tecido epitelial e o tecido conjuntivo apenas. Bom, o tecido epitelial. Ele vai ser o tecido que reveste o nosso corpo e faz secreção de substâncias. Esse tecido ele é avascular, preste atenção nessa palavra. Ela significa que ele não possui vasos sanguíneos. As suas células são justapostas, ou seja, elas estão sempre coladinhas uma na outra, com pouquíssimo espaço entre elas. E esse tecido aqui ele tem uma característica que eu não escrevi, mas está no livro de vocês. Ele possui muito pouca quantidade da substância intersticial. Essa substância intersticial é o líquido que fica entre as células, preenchendo os espaços. Então, como elas estão muito juntinhas, não tem espaço para esse líquido ficar. Então, você encontra pouquíssima quantidade desse líquido. Esse tecido epitelial ele vai revestir todos os órgãos do corpo. Todos, beleza? E o principal que a gente pode usar como exemplo é a pele, beleza? A epiderme, a nossa camada mais externa da pele, essa que a gente tem contato aqui fora, ela é formada por tecido epitelial principalmente. E as nossas glândulas também. O tecido epitelial forma as glândulas do nosso corpo que vão secretar substâncias. Essa imagem que vocês estão vendo aqui ao fundo, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas essa imagenzinha aqui, ó, onde eu estou circulando para vocês, ó, essa é a porção do tecido epitelial humano. E essa foto aqui é uma foto real de um microscópio. A gente usa um corante para colorir as células dessa cor aqui, ó. E essa imagem aqui ela é real, é de um microscópio. Isso aqui que eu marquei para vocês é um tecido epitelial. Aqui a gente vê a limitação de cada célulazinha, ó, você vê a divisão certinho ó, das células aqui, ó. E essa parte mais escura aqui, ela é o núcleo da célula, aonde está o material genético da célula. Beleza? Muito interessante esse tecido epitelial. Se eu não me engano, esse tecido epitelial foi tirado da epiderme mesmo. Não lembro aonde, eu não lembro o tecido exatamente, mas parece ser da epiderme. Beleza? Bom, e como eu falei para vocês, o tecido epitelial ele vai também ser responsável pela secreção de substâncias. E quem faz secreção de alguma coisa no nosso corpo? As glândulas. E essas glândulas podem ser divididas em 3 classificações. As glândulas endócrinas, que são aquelas que vão secretar as substâncias direto na nossa corrente sanguínea, direto no sangue. Essas substâncias vão ser sempre os hormônios, sempre. E nós temos como exemplo a glândula hipófise, a glândula tireoide, a glândula pineal. Essas são 3 glândulas do nosso corpo que secretam hormônios direto na corrente sanguínea, ok? Temos as glândulas exócrinas, que são aquelas que secretam substâncias fora da corrente sanguínea, ou na superfície da pele, ou em cavidades de secreção. Por exemplo, as glândulas salivares, que vão secretar saliva na nossa boca. A nossa boca funciona como uma cavidade, onde essa secreção vai ser lançada. As glândulas mamárias, que secretam
leite para alimentar o bebê, correto? As glândulas sebáceas, que vão secretar gordura na nossa epiderme, na superfície da nossa pele, entre outras diversas glândulas do nosso corpo. Então, as glândulas exócrinas, elas secretam sempre fora da corrente sanguínea, ou na superfície da pele, ou em cavidades de secreção. Enquanto as glândulas endócrinas secretam sempre na corrente sanguínea. E só para a gente conceituar, a gente diz que só as glândulas endócrinas secretam hormônios. Só elas, beleza? As exócrinas não secretam hormônios, elas secretam, por exemplo, você pode ter as glândulas sudoríparas que secretam suor na nossa pele para fazer o controle da temperatura, elas secretam outros conteúdos e não hormônios. E por último, nós temos as glândulas mistas. São glândulas que parte do tempo vão ser endócrinas e outra parte vão ser exócrinas. Elas fazem as duas funções. Como, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas ele vai secretar líquidos digestivos lá no nosso intestino, ou seja, ele vai atuar como exócrino nesse caso. E o pâncreas também secreta 2 hormônios que vão fazer a regulação do açúcar do nosso sangue, a insulina e o glucagon. Então, tá vendo como em 2 momentos diferentes ele atua como endócrino e como exócrino? Os testículos e os ovários que nós falamos na aula passada também são glândulas mistas. Os testículos e os ovários eles secretam em uma hora as células reprodutivas, ovários e espermatozoides, óvulos e espermatozoides, perdão. E em outro momento, eles secretam hormônios direto na corrente sanguínea, como a testosterona nos testículos, estrogênio e progesterona, no caso dos ovários. Beleza? Então, são as glândulas que realizam as duas funções simultaneamente. Passando para o próximo tipo de tecido que a gente conhece, a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele vai ter a função de sustentação do tecido epitelial. Então, geralmente, a gente vai encontrar esse tecido conjuntivo abaixo do tecido epitelial. Até na imagem de tecido epitelial, a gente pode ver, ó, tá vendo? Esse aqui é o tecido epitelial. Deixa eu desenhar para vocês. Meu Deus. Esse daqui é o tecido epitelial que vocês estão vendo. Esse aqui abaixo é o tecido conjuntivo, ok? Percebam que ele está dando apoio ao tecido epitelial. Além disso, o tecido conjuntivo ele vai ter a função de preencher os espaços, de nutrir o tecido epitelial, já que o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, ele não recebe nutrientes diretamente. O tecido conjuntivo também vai transportar algumas substâncias e fazer a defesa do nosso organismo. Tranquilo? Quais são as diferenças desse tecido para o tecido epitelial? O tecido conjuntivo ele vai ser rico em fibras de colágeno e de elastina. Essas são 2 proteínas que vão constituir as fibras do tecido conjuntivo, beleza? Além disso, o tecido conjuntivo geralmente ele vai possuir poucas células. Isso não é uma regra, mas alguns tipos de tecido conjuntivo possuem poucas células. Vocês podem perceber a imagem que eu coloquei aqui atrás, ó. Cada pontinho roxo desse aqui é o núcleo de uma célula. E esse rosa que a gente está observando são as fibras do nosso tecido conjuntivo. Você tem muito mais fibras do que células aqui, se você puder observar. E o tecido conjuntivo ele vai ser rico em matriz extracelular. Essa matriz extracelular é aquele líquido que fica fora da célula, que preenche os espaços entre as células. Beleza? Agora vamos para os tipos de tecido conjuntivo. Prestem atenção. Essa parte é muito interessante. O tecido conjuntivo ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, é aquele que nutre e sustenta outros tecidos, rico em fibras, beleza? Pode ser encontrado nos tendões e na derme. A derme é a camada que vem abaixo da epiderme. A nossa pele ela é composta por 3 camadas. Uma delas é a epiderme e a outra, que vem logo abaixo, é a derme. Então, a epiderme é composta por tecido epitelial e a derme é composta por tecido conjuntivo. Prestem só atenção, como eu falei, a cor rosinha aqui mais claro vai demonstrar para a gente as fibras de colágeno e de elastina que o tecido conjuntivo propriamente dito tem.
E cada pontinho roxo desse aqui representa o núcleo de uma célula. Olha como ele tem poucas células em relação às fibras. Percebem a diferença? O segundo tipo de tecido conjuntivo é o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é constituído de células que possuem a função de armazenar gordura. Então, esse tecido ele vai fazer algumas funções para o nosso corpo, como armazenamento de energia. A gordura ela é utilizada pelo nosso corpo para produzir energia, então ele armazena energia. Ele vai ser um bom isolante térmico, porque o tecido adiposo ele evita a perda de calor para o ambiente, tranquilo? E, além disso, ele vai proteger o nosso corpo de choques mecânicos, de impactos mesmo, de pancadas, tranquilo? Percebam aqui na imagem que eu coloquei, tá vendo que a gente tem várias bolinhas brancas? Cada bolinha dessa daqui é um adipócito. Os adipócitos são as células que armazenam gordura no tecido adiposo. E se vocês olharem, no cantinho de cada bolinha, você tem uma bolinha roxa menor. Esse é o núcleo daquela célula. O núcleo ele fica espremido no canto da célula, porque a maior parte dela está preenchida com gordura. Legal isso aqui. Essas imagens aqui também são imagens reais de microscópio. Temos aqui o tecido cartilaginoso. Esse tecido ele é tanto firme quanto flexível e ele auxilia no revestimento do corpo e das articulações que ficam entre os ossos. Então, esse tecido aqui ele vai formar algumas estruturas como as orelhas, o nosso nariz, a nossa traqueia, como ele vai ficar entre os ossos para evitar o atrito. Porque se você reparar o final de um osso, é assim, em forma de C, e o outro osso encaixa nele. Entre esses dois ossos, você vai ter uma camada de tecido cartilaginoso para evitar o atrito entre esses ossos, beleza? Para evitar que esses ossos fiquem atritando e se desgastem. É muito interessante, porque quando a pessoa vai avançando na idade, essas cartilagens começam a ficar muito desgastadas. Você começa a perder uma quantidade desse tecido. E aí os ossos começam a atritar um com o outro. E aí a pessoa costuma sentir muitas dores. Esse problema a gente chama de artrite, se eu não me engano, ou artrose. Eu não lembro a diferença de um para o outro. Mas é muito interessante isso. Seguindo, o próximo tipo de tecido conjuntivo é o tecido ósseo. É esse tecido que forma os nossos ossos e que vai fazer a sustentação do nosso corpo, porque os ossos compõem o nosso esqueleto. Esse tecido ele vai possuir poucas células e ele vai ser rico em cálcio e colágeno. O cálcio que vai dar rigidez ao nosso osso e o colágeno que vai dar flexibilidade ao nosso osso. Se vocês repararem, nossos ossos eles não são 100% rígidos, firmes, duros. Eles têm uma certa elasticidade. E quem confere essa elasticidade é o colágeno. Percebam aqui que essa parte rosa mais claro, ela vai ser composta pelos sais minerais e pelas fibras de colágeno. Enquanto as partes mais escurinhas, aqui esses pontinhos pequenininhos escurinhos, são os núcleos das células dos nossos ossos. Essas células servem para ficar renovando o cálcio dos ossos, para que nunca falte cálcio nem colágeno nessas estruturas. E esses borrões aqui que a gente vê branquinhos aqui seriam poros dos nossos ossos, porque o nosso osso ele não é totalmente inteiriço. Ele tem certos buraquinhos ali, certos poros por onde passam algumas substâncias também, beleza? Por onde passa às vezes a medula ou alguma outra substância. E para a gente concluir aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo sanguíneo. Esse tecido ele é molezinha porque ele é o tecido que forma o nosso sangue, tranquilo? Esse tecido ele vai ter a função de transporte de substâncias pelo corpo. Todas as substâncias, tanto da nossa alimentação, quanto os hormônios, quanto os resíduos do nosso metabolismo que tem que ser excretados, eles vão todos ser transportados pelo sangue, beleza? E o sangue no nosso corpo ele corre por dentro de vasos sanguíneos, beleza? É muito interessante. Essa foto aqui que eu coloquei para vocês é de um tecido sanguíneo, onde essas bolinhas roxinho mais claro, elas são as nossas hemácias, são as nossas células que transportam oxigênio, beleza? E elas estão em grandes quantidades. Essas outras aqui, ó, com a forma meio estranha, se vocês repararem, são células do nosso sistema imune. São as células de defesa do nosso corpo, beleza?
E aqui a gente consegue ver direitinho. O nosso sangue ele vai ser composto quase que totalmente por água, e nessa água vão estar dissolvidos os nutrientes que vão ser transportados, como, por exemplo, os sais minerais, o açúcar, as gorduras, os aminoácidos, entre vários outros nutrientes. Tranquilo? O tecido muscular ele vai ser formado por células alongadas e essas células têm a função de realizar a contração dessa musculatura, ok? O que significa isso? Essas células elas vão contrair as suas proteínas, as proteínas que formam, né, o seu interior, e isso vai fazer com que ela movimente, junto com o esqueleto, o corpo humano, beleza? O nosso esqueleto ele dá sustentação e são os músculos que realizam os movimentos no nosso corpo, através desse processo de contração. E muito importante, ó, esses processos eles só acontecem por conta de duas proteínas que formam as fibras musculares. São elas actina e miosina. Essas são as duas proteínas que se contraem para fazer a movimentação muscular. E o nosso tecido muscular ele pode ser dividido em 3 novas classificações. O tecido muscular liso, que a gente pode conhecer como músculo liso, geralmente são os tecidos que ficam nos nossos órgãos que podem se contrair, como, por exemplo, o esôfago, a bexiga, o intestino. Essa musculatura lisa, ela realiza contrações lentas e involuntárias. O que significa a palavra involuntária? Significa que nós não temos consciência dessa movimentação, nós não controlamos essa movimentação. Um exemplo de uma movimentação involuntária poderia ser, mais ou menos, quando o médico dá aquela marteladinha, dá com um martelinho no nosso joelho e a gente só movimenta a perna, a gente não escolhe fazer. Ele acerta um nervinho ali e a gente tem uma contração involuntária naquele momento. E a nossa musculatura lisa ela vai realizar contrações lentas e involuntárias. Ela pode ser encontrada no útero, na bexiga, no tubo digestivo, ok? Lembra quando a gente está engolindo alguma coisa, que aqui o nosso esôfago ele começa a realizar movimentos para que esse alimento passe para o estômago? Então, esses movimentos são realizados devido à musculatura lisa nessas estruturas. E aqui é muito interessante vocês analisarem o músculo liso, porque ele é literalmente liso, você não vê nenhuma estria, nenhuma estriação nele. Ok? Esses roxinhos aqui são os núcleos, né, das células e esse rosinha seriam as fibras musculares, beleza? Aqui mais à direita, nós vamos ter o músculo estriado esquelético, tranquilo? Esse músculo ele vai ser encontrado ligado aos ossos, olha o nome dele, ó, estriado esquelético, e ele vai realizar as contrações voluntárias do corpo. São os músculos que realizam as nossas movimentações para andar, caminhar, acenar, pegar um peso, alguma coisa assim. Como exemplo, a gente pode ter aqui o músculo tríceps, bíceps, por exemplo, os músculos abdominais, todos os músculos que fazem essas movimentações voluntárias do nosso corpo, beleza? Se vocês repararem, olha o nome dele, músculo estriado esquelético, porque ele possui, ó, percebam aqui, nós temos a fibra muscular e ela é toda listradinha. Cada uma dessas listrinhas a gente chama de estrias, beleza? Então percebam que ele é todo estriado aqui, ó, cheio de listrinhas, ok? E os núcleos ficam na parte lateral da célula, aqui, ó, ficam nas extremidades da célula, elas não ficam no meio da célula como essas daqui, beleza? Vocês repararam isso aqui, ó? E por último, nós vamos ter o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele realiza contrações involuntárias também, só que essas contrações são rítmicas, elas seguem um ritmo, ok? Elas se movimentam sempre com um intervalo de tempo certinho, beleza? Como é o nosso coração. Essa musculatura ela só vai ser encontrada no nosso coração, ok? A gente chama o músculo do coração de miocárdio, beleza? Percebam uma diferença. Essa musculatura aqui, ela também é chamada de estriada porque ela também possui estrias, ó, percebem? Só que olha duas diferenças aqui. Essas musculaturas aqui, elas possuem esses discos, beleza? Separando as células aqui. E você tem o núcleo dessas células mais ao meio da célula.
beleza? Fiquem tranquilos, não precisa vocês gravarem aqui essas características de classificação, isso para a gente não é importante agora. O importante para vocês entenderem é a função e o que cada músculo realiza, ok? Então vamos dar uma recapitulada. O músculo liso, ele realiza contrações lentas e involuntárias, e ele vai estar presente na bexiga, no útero, no tubo digestivo, entre outros locais. O músculo estriado esquelético, ele vai ser encontrado ligado aos ossos e ele vai realizar as movimentações voluntárias do corpo. Quais são os exemplos de músculos que nós podemos ter? Nós temos os músculos tríceps, bíceps, os músculos abdominais, os músculos intercostais, entre outros músculos do nosso corpo, beleza? E por último, o músculo estriado cardíaco, que vai ser aquele que vai realizar as contrações rítmicas no nosso coração. Esse músculo também é conhecido como miocárdio, beleza? E agora, para a gente finalizar, temos aqui o tecido nervoso. É esse tecido aqui que vai fazer o transporte de impulsos elétricos no nosso corpo, beleza? O tecido nervoso é formado por neurônios. Esses neurônios, eles são células nervosas compostas por um corpo celular, que contém o núcleo, por dendritos e um axônio. Aqui atrás nós temos uma imagem, ela ficou um pouquinho ruim, de um tecido nervoso. E cada uma dessas bolinhas aqui, cheias de ramificações, são neurônios. Esses neurônios se comunicam para que transmita-se informação, beleza? E o centro de comando do nosso sistema nervoso é o cérebro, beleza? É ele quem recebe todas as informações que os nossos nervos captam, ok? Que os nossos olhos, que o nosso nariz, que a língua capta, todas as informações sobre visão, audição, tato, olfato, elas vão ao cérebro, ele processa essas informações e ele pode ou não devolver essas informações com alguma resposta. Por exemplo, se você come aqueles chicletes que são super azedos, você bota ele na boca, você dá a primeira mastigada. Logo que você sente o gosto, você já faz uma cara meio estranha. Isso é uma resposta do seu cérebro àquele gosto azedo, beleza? Porque o cérebro sabe que aquela substância é uma substância ácida, ok? Então ele responde a isso com a expressão que a gente faz quando come alguma coisa azeda. Ou, por exemplo, quando você come alguma coisa muito ruim, você provou uma comida que você não gostou muito ruim, você faz uma cara meio assim, é uma resposta do seu cérebro para o gosto daquela comida, para demonstrar que você não gostou daquilo, que aquilo não te fez bem, beleza? E dentre outras diversas respostas que o nosso cérebro dá, beleza? Temos aqui uma imagem representando o neurônio, ok? O nosso neurônio, como eu falei, ele é composto por um corpo celular. Deixa eu pegar a minha caneta. O corpo celular é essa estrutura aqui que eu estou circulando, beleza? Nessa estrutura aqui você vai encontrar as organelas da nossa célula nervosa e o núcleo. É aqui no núcleo que vai estar o nosso DNA, o DNA dos nossos neurônios, beleza? A gente falou disso na aula passada, quando a gente fala do espermatozoide, que no núcleo do espermatozoide a gente vai ter o DNA, o material genético. Aqui não vai ser diferente, ok? Logo ao redor do nosso corpo celular, nós vamos ter, ó, percebam, várias mãozinhas aqui. Parecem mãozinhas, né? Parecem raízes de árvore. Essas regiões aqui são chamadas de dendritos. São essas regiões que vão receber os impulsos nervosos de outros neurônios, ok? Essas regiões vão receber as informações de outros neurônios. Essas informações vão ser processadas aqui no corpo celular e, após serem processadas, elas precisam ser passadas adiante para o próximo neurônio. Elas vão ser levadas aqui, ó, ao nosso axônio. É essa região aqui do nosso neurônio, essa parte mais comprida do neurônio. A gente chama essa região de axônio. O axônio ele vai transmitir esse impulso elétrico até essa região final aqui, ó, que a gente chama de terminal do axônio, porque ela fica no fim do axônio, beleza? Então, essa região aqui, ó, que eu circulei para vocês, a gente chama de terminal do axônio. Tranquilo?
Agora, olha que interessante isso aqui, ó. No nosso axônio, nós vamos ter essas coisinhas azuis, ó, percebam aqui. E elas deixam sempre um espacinho, perceberam? Que elas não envolvem todo o axônio, sempre fica um espacinho de fora. O que acontece? Essas estruturas azuisinhas são as bainhas de mielina. Essas estruturas funcionam como isolantes elétricos e elas são importantes para que a transmissão do impulso nervoso aqui no axônio seja saltatória. Olha esse nome, saltatória. O impulso nervoso ele salta de uma parte do axônio até a outra, até chegar ao terminal. Beleza? Porque como essas partes são isolantes, elas fazem com que o impulso elétrico seja repelido ali dentro. Então ele passa muito rápido por elas. Essas bainhas de mielina são importantes para manter a velocidade do impulso nervoso muito alta. Isso faz com que a informação passe pelos neurônios de uma forma muito mais rápida, ok? Então, qual é a função da bainha de mielina? Ela é um isolante elétrico que fica presente ao redor do axônio e ela faz com que a transmissão dos impulsos elétricos seja saltatória, ou seja, ela acaba sendo mais rápida e mais eficiente, ok? Inclusive, algumas doenças que a gente chama, algumas doenças neurológicas, elas acontecem porque você tem a degeneração da bainha de mielina e o impulso elétrico ele acaba percorrendo o axônio de uma forma mais devagar. Então a pessoa tem uma demora maior a responder a estímulos, beleza? Geralmente essas doenças não têm tratamento, porque até hoje ainda não se sabe como que se trata esse tipo de problema, mas só o fato de ela diminuir a quantidade de bainhas de mielina nos axônios, ela faz com que o raciocínio da pessoa seja muito mais lento. Entenderam? Bom, é entendido a função do nosso neurônio e as suas principais estruturas. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Era só isso mesmo que eu tinha para passar para vocês e até a próxima.